Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Confeitaria Sem Segredos. Nós estamos no nosso módulo de doces e nesta aula de hoje nós aprenderemos a fazer beijinho tradicional. Os docinhos tradicionais são uma receita mais simples, menos ingredientes, mais fácil de preparar, sem muito segredo. Vocês conseguem utilizar todos os doces que nós faremos aqui, inclusive os doces gourmet, para rechear bombons, trufas, bolos e diversas outras sobremesas. Como eu já falei na aula anterior, vocês, para utilizar os docinhos para recheio, se for o doce tradicional, vocês podem acrescentar creme de leite ao final do ponto na panela, para dar uma suavizada, ele ficar mais cremoso. Vocês podem também adicionar leite e amido, no caso de você querer um pouco mais de rendimento, querer que ele te dê mais lucro. Você pode, nos doces gourmet, apenas desligar o fogo um pouquinho antes do ponto final, né? O ponto de enrolar. Porém, não adicione esses ingredientes que você perde a característica. Mas tem uma coisa que vocês ainda podem adicionar nesses docinhos para que fique um recheio com uma consistência bem bacana e que também vai ter um rendimento maior, é claro. Vocês podem adicionar chantilly batido, isso mesmo, chantilly batido. Depois que você deu o ponto do doce na panela, você pode, não precisa dar o ponto final de enrolar, não precisa ficar tão firme, você pode deixar ele um pouco mais cremoso, deixe esfriar e quando estiver em temperatura ambiente, acrescente chantilly batido, ou tradicional, ou de chocolate, do que vocês preferirem. Acrescente ele com delicadeza e ele vai ficar parecendo uma mousse. Então, todos esses doces, todas as receitas do nosso curso são bem versáteis. Vocês conseguem utilizar em várias preparações e conseguem, assim, ter uma gama maior de sabores para poder passar para o cliente de vocês, tá bom? Então, vamos aos ingredientes do nosso beijinho. E para o nosso beijinho, nós utilizaremos 395 gramas de leite condensado, 60 gramas de coco ralado médio, tá? Ele tem uns flocos um pouco mais grossinho e fica melhor a textura do nosso doce, dá para sentir melhor o sabor do coco. Então, prefiram sempre um coco ralado médio com os floquinhos mais grossinhos. Não pode ser utilizado coco úmido e adoçado, tá? Tem que ser o coco seco desidratado. E 20 gramas de manteiga. Também utilizaremos coco para finalizar o nosso... Bom, para o preparo do nosso beijinho, estou aqui novamente com a minha panela de fundo grosso, lembrando sempre, para fazer os nossos recheios, para fazer os nossos doces, usar uma panela de fundo grosso. Já expliquei para vocês o motivo, então a gente tá aqui com a panela de fundo grosso, meu pão duro, eu vou adicionar como nas receitas dos recheios, o brigadeiro que nós já fizemos, vou adicionar à panela todos os ingredientes e mexer tudo muito bem antes de levar para o fogo. Então, eu coloquei aqui o leite condensado, vou colocar o coco, 60 gramas de coco ralado e a manteiga. Vou misturar todos os ingredientes. É claro que ele não vai dar ponto porque a gente misturou aqui. A gente só tá deixando uma mistura homogênea para que quando a gente leve para o fogo, não corra o risco de queimar nenhum dos ingredientes, nem aquecer separadamente, tá? Então, nós já estamos misturando.
Já tá uma mistura bem homogênea. A importância do nosso coco ralado médio é isso. Quando a gente mexe aqui, ele já dá um aspecto de cocada, fica com um cheiro bem legal, uma textura bem bacana, mesmo antes de ir pro fogo. Então, quando você for fazer o beijinho, prefira sempre o coco ralado mais grossinho, porque assim o seu cliente vai gostar mais, vai ter mais sabor de coco. O beijinho é o doce de coco, então ele precisa sentir o sabor do coco. Então a gente usa um coco ralado mais grossinho. Você poderia usar em flocos? Poderia, mas aí o coco em flocos você prefira usar em doces gourmet e prefira usar em doces o beijinho ele vai a pessoa vai morder, né? Quando o coco tá em flocos, geralmente a pessoa morde, às vezes o coco fica para um lado. Então assim, é mais bonito na finalização. Em alguns doces gourmet onde você vai utilizar o coco mais à mostra, então fica mais legal. No beijinho tradicional, usa ele ralado médio, já é o suficiente, tá bom? Então, a gente misturou, vou levar para o fogo baixo e vou mexer até dar ponto, como no nosso brigadeiro. Ele vai começar a soltar do fundo da panela, a gente vai mexer vigorosamente para poder ele finalizar e eu vou mostrar para vocês o ponto direitinho, tá bom? Bom, nós estamos aqui mexendo o nosso beijinho no fogo baixo. Eu vou mexer bastante, passando com o pão duro nas laterais da panela para soltar todo o doce, a gente não correr o risco de queimar. Ele tá começando a levantar algumas bolinhas agora, então já tá começando a dar o ponto. A gente vai soltando aqui do fundo da panela, das laterais. Nesse ponto a gente sempre mexe mais vigorosamente, tá bom? Então, você vai mexendo desde o começo, colocou no fogo, você vai mexer, pode mexer mais delicadamente, com mais calma, e nesse ponto a gente mexe mais vigorosamente, raspando bastante o fundo da panela e as laterais para ele não grudar. Aqui ele já tá começando a soltar, tá ficando mais compacto, o beijinho ele dá ponto um pouquinho mais rápido do que o brigadeiro, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado para não deixar secar demais, senão na hora de enrolar ele não tá cremoso, tá? Vai ficar parecendo uma cocadinha. Então, o beijinho chegou nesse ponto aqui, que ele tá soltando facilmente do fundo da panela, ó. Se juntando facilmente. Nesse ponto aqui, ele já tá pronto. A gente não precisa deixar ele mais tempo no fogo, porque senão ele seca e aí nós perdemos o ponto do beijinho, ele vai virar uma cocada, tá bom? Então, vamos já tirar e colocar num prato. Nós finalizamos o nosso beijinho, já tá aqui no ponto, então eu vou transferir para um prato. Como eu falei, como é apenas uma receita, é uma lata de leite condensado, nós podemos colocar num prato. Se a gente for fazer uma quantidade maior, nós precisaremos de um recipiente mais aberto, maior. Então, aqui eu vou espalhar para que ele esfrie por igual. Se for congelar, a mesma técnica que nós utilizamos no brigadeiro. A gente forra o papel, ou o prato, ou o recipiente que nós utilizarmos, com plástico filme, deixando uma sobra na lateral. Colocamos o nosso doce e depois só embrulhamos, cobrindo ele com a película do plástico filme bem rente ao doce, sem deixar nenhuma passagem de ar, tá? E aí, depois que ele deu uma esfriadinha,
não precisa ficar frio, ele pode ir morno para o freezer, você já leva para o freezer, ele congela etiquetadinho, com a data bonitinho, dura 90 até 120 dias. Se for uma geladeira caseira, no caso que a gente utiliza para outras coisas, que a gente está abrindo sempre, que tem aquela variação muito grande de temperatura, sempre a data de validade é menor. Se for um freezer que a gente já tem próprio para isso e que fica lá e você não fica toda hora abrindo, não tem essa mudança de temperatura, 120 dias tranquilo, tá bom? Então, o nosso doce tá aqui, pronto. Nós vamos deixar por pelo menos 6, 8 horas descansando pra gente poder enrolar. Aí aqui eu vou cobrir com plástico filme, vou deixar ele descansando em temperatura ambiente e depois nós enrolamos e finalizamos o nosso beijinho, tá bom? O nosso beijinho já descansou o suficiente, já tá na textura ideal pra gente enrolar, então nós já podemos começar a enrolar. Eu tenho aqui o beijinho, né? Tá embaladinho com plástico filme. Vamos tirar. O plástico não gruda, tá? Tenho aqui coco ralado. Usem sempre coco ralado. Esse que eu uso é um pouquinho mais grosso. Ele não é aquele mais fininho, é o coco médio. Se vocês conseguirem utilizar desse tamanho, é ótimo. Além dele ficar mais bonito, ele fica mais apetitoso, o gostinho do coco, o cheiro, fica bem melhor com esse coco mais grossinho. Se não forem utilizar esse, for utilizar o coco ralado fininho, não tem problema. Mas nunca utilizem o coco adoçado, tá? Utilizem o coco assim, coco seco, sem açúcar, que fica muito mais saboroso e também não transfere o açúcar pro doce, porque acaba que o doce vai ficar um pouco mais enjoativo. Você fazendo dessa forma, esse doce não é um doce nada enjoativo, é muito saboroso, tá? Tem aqui a balança, nós já fizemos a aula de brigadeiro. Para quem já assistiu, a gente faz todos os doces pesando, um docinho tradicional de festa, o beijinho, assim como o brigadeiro, tem entre 12 e 13 gramas. Depois que a gente confeita, aí aumenta 1 grama, 2 no máximo, tá bom? Então, a gente vai sempre pesar o nosso doce. Então, tenho aqui algumas forminhas, essa é número 6 também, a mesma forminha do brigadeiro. Se vocês forem utilizar aquela renda de celofane, vocês podem utilizar a forminha número 5, que ela é um pouquinho maior, mas aí vai colocando a renda, mesmo assim o doce vai ficar bem aparente, vai ficar bem bonito. O visual do doce fica bem bonito. Então, vamos enrolar? Assim como o brigadeiro, nós não precisamos passar manteiga na mão, tá, gente? A gente vai enrolar o nosso doce e não precisa passar nada na mão. A gente só vai porcionar ele, pesar e já vai enrolando, tá? Vou ligar aqui a minha balança. Essa balança, ela já tá embaladinha com plástico filme, assim como eu fiz no brigadeiro. E a gente vai porcionando aqui o nosso doce e vamos pesando. 11 gramas, 12. Nós vamos enrolar o nosso doce e vamos passar no coco. Então, nós vamos só pesando, enrola, ó, 12 certinho. Agora, acertei, hein, de primeira. A gente, conforme vai fazendo esse tipo de trabalho, vai ficando meio automático. Então, quando na aula de brigadeiro eu falei sobre a colher medidora, ela só vale a pena
é um material que só vale a pena ser adquirido se for aquela que também pesa enquanto porciona. Se for uma simples colher, que eles chamam de colher medidora por conta do formato, não vale muito a pena, porque a gente já pega um pouquinho do jeito e acaba meio que acertando as gramas do nosso doce, então não tem muita dificuldade, ó, tá vendo? É uma simples colherzinha de café que eu tô utilizando para porcionar e o investimento, na verdade, é nenhum, que é uma colher que eu já tinha, então a gente não precisa se preocupar com isso. Já a balança é essencial, tá? A balança a gente precisa, até por conta do rendimento da receita. Não tem como a gente calcular o rendimento da receita se a gente não tiver uma balança. Bom, então é isso, a gente enrolou os docinhos, a gente dá aqui uma balançadinha, envolve eles aqui no coco e vamos embalar o nosso doce. Bom, aqui os nossos doces é só colocar na forminha e estão prontos. Bem simples. Vocês viram que mesmo pesando é super rápido de fazer, não é muito demorado. O fato da gente pesar não atrasa muito o processo, não. É mais ou menos assim, o mesmo tempo que a gente gastaria fazendo ele sem pesar, a gente consegue fazer pesando cada docinho, isso sem problema nenhum. Só tomem esse cuidado de colocar o plástico filme, que aí eles não grudam e aí você não tem dor de cabeça, não precisa ficar limpando a balança a todo momento, é bem mais fácil. Os docinhos aqui estão prontos, eles ficam bem bonitinhos, né? Bem redondinhos. E é isso. O brigadeiro, o beijinho, assim como o brigadeiro, vocês podem utilizar em outras receitas. Assim como nas nossas aulas de bolo, nós fizemos um recheio prestígio, que a receita é praticamente a mesma do beijinho, nós acrescentamos alguns ingredientes para poder ficar mais cremoso. Aqui nesse caso, se vocês quiserem fazer um docinho de colher, vocês podem, ao final da preparação, quando o beijinho ainda tá quentinho na panela, vocês adicionarem o creme de leite, uma caixinha de creme de leite, para poder ele ficar numa consistência de docinho de colher. Vocês podem utilizar também em outras preparações, fazer tortas, fazer recheios de bombons, vai ficar maravilhoso. Assim como todas as nossas receitas, essa também é uma receita bem versátil que dá para vocês utilizarem de outras formas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aproveitado, entendido bem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram esclarecer, aqui abaixo dos nossos vídeos, aqui em todas as nossas aulas, vocês conseguem deixar os seus comentários e tirar as suas dúvidas para que eu responda vocês consigam aproveitar ainda mais o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula.